Glória a Deus. Eu quero saudar a todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o diácono Rodrigo, do Ministério O Brasil para Cristo. E hoje eu vim através desta live deixar um estudo bíblico da parte do Senhor para vossas vidas. Você que é casado, é casada, mora com seu parceiro, parceira. Eu estarei abordando aqui sobre o tema o que tem dividido a sua família. O que tem feito você com o seu cônjuge ficarem divididos. E aqui eu estarei apresentando como exemplo Abraão e sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui, aprender, com as divisões na família de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui com vocês Gênesis 12, do 11 ao 13, para nós darmos início ao nosso estudo. Amém? Aleluia, Jesus. Aqui diz: Abraão desce ao Egito. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher. E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Olha só, no mesmo capítulo, do versículo 1 ao 3, Abraão tinha recebido a bênção do Senhor, que diz aqui, Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, Abraão, ele tinha acabado de receber a bênção do Senhor, sobre a família dele. E nisso, Abraão foi na direção do Egito e lá ficou com medo, Olha só o que o medo fez ele fazer. Ficou com medo de Faraó se interessar por sua mulher, Sara, que era muito bonita, Por isso combinou com ela que dissesse ser apenas sua irmã. Abraão combinou com a sua própria mulher
de dizer que era a irmã dele. Olha só, um homem que Deus tinha acabado de liberar uma bênção sobre a vida dele, sobre a família dele, agora se encontra com medo e fez com que a própria mulher mentisse. Quantas das vezes não acontece isso entre o nosso meio, né, irmãos? Quantas das vezes a gente acaba, por causa do medo, expondo a nossa própria família. Lembrando que o tema aqui é sobre divisão. Quantas das vezes nós usamos a mentira, né, por causa do medo, achando que vamos estar livrando a nossa família, mas na verdade a gente está expondo, né, expondo a nossa família, né, e fazendo com que elas cometam o mesmo erro que nós mesmos estamos cometendo. Então, Abrão, ele, por causa do medo, ele expôs a própria esposa ao erro, né? E quando o faraó viu a beleza de Sara, mandou que fosse levada para o seu palácio. Olha só. Vamos estar lendo aqui Gênesis 12, versículo 14 e 15. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então, por conta dessa mentira, Faraó acabou se interessando na mulher de Abraão, né? E ali Faraó ordenou para que a levassem para o palácio dele. Pois Faraó ali, eu creio que já estava na intenção de tomá-la para si, né? Por conta de uma mentira, né? Abraão ficou com medo de matarem ele e tomarem a mulher dele, mas no final da história acabou que ele ia ficar com vida e a mulher dele ia ser tomada do mesmo jeito. Pensa só no remorso que este homem ia sentir se não fosse o agir de Deus, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, né? Então, por conta disso, Deus fez com que Abraão se livrasse dessa. Mas nem sempre termina assim, irmãos. Nós temos que ficar muito atentos com essa questão do medo. Temos que vigiar, porque pode dar danos seríssimos, gravíssimos para as nossas famílias. E aqui Abraão foi beneficiado por causa da sua irmã. Olha só, Gênesis 12, versículo 16, vai dizer, ó: E fez
bem a Abraão por amor dela. Faraó fez bem a Abraão por amor à esposa de Abraão. Então Faraó já estava apaixonado pela esposa de Abraão. Olha só o que uma mentira fez. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Satanás, ele gosta de lumbrear. Ele gosta de achar, irmãos, que nós estamos nos dando bem com coisas erradas. Então, ele sempre oferece pratos para que a gente venha cair nas ciladas dele, né? Abraão aqui, ele foi beneficiado por Faraó por conta de uma mentira, né? Mas será que isso ia trazer benefícios verdadeiros para a vida de Abraão? Porque a palavra diz que quem mente é do diabo, né, irmãos? Então tudo que Abraão tinha ganhado ali, uma hora ia se acabar. E como é que ele ia viver o restante da vida dele? Debaixo de uma maldição. A esposa seria tomada dele, né? E ele ia viver o resto da vida dele amargurado, se culpando, se perturbando, né? Por conta de uma mentira. Mas como eu disse, graças a Deus Abraão tinha uma promessa na vida dele e na vida da família, né? E Deus, ele deu um jeito para poder se cumprir essa promessa na vida de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus estava vendo tudo. Olha só. Deus estava vendo tudo. E Faraó descobriu a mentira, temendo ao Senhor pela vida da família de Abraão. Gênesis 12, 17 ao 20. Vamos ler? E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Olha só a misericórdia de Deus sobre a vida daquele que ele escolhe, né? Quando Deus escolhe, irmãos, ele livra do laço do passarinheiro, ele corta laços, ele age ao nosso favor. Abraão era um escolhido do Senhor. E mesmo ele mentindo, né? Deus, ele conhecia o coração de Abraão. E Deus agiu na vida dele. Deus agiu a favor dele para se livrar desse rolo que ele mesmo fez. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, e toma e vai-te.
E Faraó deu ordens aos seus varões e ao seu e, a, e Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Olha só. Aqui Abraão ainda foi questionado por Faraó, né? Abraão ainda foi pensando naquilo que ele fez, né? Porque é assim que Deus age, irmãos. Deus, ele pode te livrar de um erro que você cometeu, mas ele faz com que você se lembre que alguém pagou o preço por sua causa, para que você nunca vença do que você fez. Abraão aqui, eu tenho comigo que ele foi pensando, né? Por que que eu fiz isso? Por que que eu menti? Por que que eu coloquei a vida de alguém, né, em risco? Então a mentira, irmãos, é uma coisa muito perigosa. A mentira é um veneno que se alastra rapidamente. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A mentira, ela acaba sendo descoberta de uma maneira ou de outra. Mas o problema é as consequências que a mentira traz. Então, meus amados, isso foi uma forma de dividir o casal. Nós estamos falando aqui de divisão, né? E essa foi uma forma de divisão entre Sarai e Abraão. Por pouco, se não fosse o agir de Deus, Abraão perderia a própria esposa para Faraó por conta de uma mentira. E ele mesmo poderia ter vários danos na vida dele, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Talvez na sua casa você esteja dividido com sua esposa. Talvez na sua casa o que esteja dividindo você da sua esposa são as suas preocupações. Talvez a sua divisão com sua esposa pode ser o seu celular. Talvez a divisão com a sua esposa pode ser uma falta de diálogo. Alguma coisa que você acha que está acontecendo, mas não tem a coragem de sentar com a sua esposa e perguntar se é aquilo mesmo. E aquilo vai te corroendo, irmãos. Aquilo vai te dividindo. Então, entre um casal tem que haver diálogo. Se você não é de falar, você tem que ser um bom ouvinte. Mas nunca fique dividido entre a sua família, entre o seu cônjuge. Procure ter sempre um tempo para colocar o papo em dia, né? Fazer algo juntos. É assim que um casal se conhece. Não é apenas convivendo, mas precisam estar juntos. Conviver com alguém, irmãos, é fácil. O que não é fácil é a gente ter um tempo para aquela pessoa que está com a gente. Ter um momento. E o
que salva um casamento, o que faz um casamento ser bem-sucedido é isso. É ter momentos com seu parceiro, sua parceira, ter diálogo, né? Amor, compreensão. É isso que faz um casamento ser bem-sucedido. Louvado seja Deus. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que Abraão e Sarai quase foram divididos, se não fosse o agir de Deus, por conta de uma mentira que Abraão fez, que a esposa dissesse, né? Essa foi a primeira divisão, né, entre a família de Abraão. Foi uma forma, né, de divisão, que graças a Deus não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Vamos estar lendo aqui agora Gênesis 16. Versículo 3. O título diz: Agar é dada por mulher a Abraão. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Olha só, outra imprudência, só que dessa vez da parte de Sarai. Deus já tinha prometido a Abraão e Sara que teriam filhos. Mas Sara quis ajudar, né, a Deus a resolver o problema, colocando sua empregada como se fosse uma barriga de aluguel para lhe dar os filhos que Deus prometeu. Então, Sarai, ao longo dos anos, ela foi desacreditando que a promessa que Deus tinha feito iria se cumprir. E o que ela fez? Ela deu a própria empregada, né, para coabitar com Abraão, e assim ela gerasse os filhos que Deus tinha prometido. E nisso deu um rolo danado, irmãos. Gerou muita confusão na família. Vamos ler aqui Gênesis 14, Gênesis 16, versículo 4. Olha só. E ele entrou a Agar. Abraão entrou em Agar. E ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Agora vamos ler 21, do 1 ao 5. Gênesis 21, do 1 ao 5. O nascimento de Isaque. E o Senhor avistou, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E clamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera,
que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, irmãos, aqui no versículo 17, aqui no versículo 16 e no versículo 4, Sarai, ela quis fazer um favor a Abraão e acabou sendo prejudicada, né? Abraão viu que Agar tinha concedido aquilo que ele queria. E então Abraão começou a desprezar a Sara, né? Porque ela não conseguia ter o filho que ele queria. Então, acabou que a empregada acabou tomando o lugar da esposa legítima. Por quê? Por conta de uma imprudência que Sara fez, que Sara cometeu, não confiando no Senhor. Lá atrás, no capítulo 12, Abraão também tinha duvidado do Senhor, porque ficou com medo e acabou expondo a própria esposa. E aqui no capítulo 16, Sara foi imprudente, não confiando em Deus, acabou querendo dar um presente para Abraão, né, que não vinha do Senhor, não foi Deus quem ordenou que ela fizesse isso, e acabou que ela foi desprezada aos olhos de Abraão, porque ela não conseguiu ter aquilo que ele queria, e Agar lhe concebeu. Então, irmãos, a gente tem que entender com isso que nós temos que confiar no Senhor. Temos que confiar naquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Não importa o tempo que for. Não importa, o tempo é dele. Ele sabe o momento certo de agir. Não é verdade? Então Agar foi prejudicada, Sarai foi prejudicada com isso, porque ela foi imprudente. Ela quis ajudar a Deus a cumprir a promessa que o próprio Deus fez e acabou sendo prejudicada. E aqui no capítulo 21, louvado seja o nome do Senhor, aqui no capítulo 21, Deus ele mostra para Sara que ele é fiel naquilo que ele cumpre. Sara tinha a idade de 90 anos, né? Sara tinha a idade de 90 anos e mesmo assim Deus cumpriu com aquilo que ele prometeu, no tempo determinado. E o filho da promessa veio a nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, esses frutos que nasceram de Agar e Sara trouxeram mais uma divisão na casa, né? Os filhos foram separados e acabou sendo dividido entre duas nações, né?
judeus e árabes. Ismael e Isaque se separaram, né, tornando-se duas nações, judeus e árabes, que até hoje afetam a humanidade. Ó, Gênesis do 1 ao 12. Gênesis 21, do 1 ao 12. Eu vou estar lendo aqui, ó. Vou ler o versículo 12, irmãos. Melhor. Eu vou ler do 6 ao 12. Amém? E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Sara viu que Agar estava zombando dela, né? E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então aqui, meus irmãos, Deus, ele ainda repreende a Abraão, porque Abraão estava achando errado, né? Mandar Agar e o filho Ismael embora, porque era filho dele, né? Só que, como eu disse lá atrás, esse fruto não foi um fruto que Deus ordenou que acontecesse, né? Foi da vontade da carne. E a promessa estava em Isaque. Então Deus repreendeu Abraão e disse: Olha, você escuta a sua esposa e faz o que ela está te ordenando, porque o meu negócio não é com Ismael, é com Isaque. E aqui eu entendo, meus irmãos, que Deus, ele faz de tudo para que a palavra dele não volte vazia, né? Só que, infelizmente, por conta das nossas fraquezas, aquilo que Deus tem para as nossas vidas acaba tomando caminhos errados por nossa culpa mesmo. E acaba trazendo consequências. Ismael foi separado de Isaque e de sua família, né? E assim foram divididas. As famílias foram divididas. E acabaram existindo duas nações. Então, meus irmãos, que nós venhamos aprender um pouco aqui com esse estudo,
que nós devemos tomar cuidado ao desacreditar daquilo que Deus prometeu para nós. Porque quando nós fazemos isso, nós acabamos tomando decisões erradas, acabamos agindo da nossa própria vontade, e isso traz consequências gravíssimas no meio da nossa parentela, no meio da nossa família. Tudo o que nós formos fazer, meus irmãos, temos que pedir direção para Deus. Tudo o que nós formos fazer, nós temos que pedir ordem a Deus. E se Deus prometeu algo para a sua vida, não tente pegar atalhos. Espere acontecer, porque Ele sabe o tempo determinado, Ele sabe o momento certo de entregar aquilo que Ele tem para você. Então não se desespere, continue sua caminhada, continue pedindo a Deus para que te dê força, te dê paciência, te dê discernimento, e assim tudo vai bem na sua vida, irmãos. Aqui nós aprendemos que por conta do medo, Abraão quase perde a própria esposa. Aprendemos aqui que por causa de uma imprudência de Sara, quase o filho da promessa, quase que o filho da promessa não venha a nascer, porque Deus podia ter feito isso. Deus podia ter acabado com essa história aqui. Mas, graças a Deus que as misericórdias de Deus duram para sempre, e é por isso que nós ainda não fomos consumidos, por conta da misericórdia de Deus, que dura para sempre. E o filho da promessa nasceu, e deu continuidade à história de Abraão, Isaque e Jacó. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. O tempo de Deus para as nossas vidas. Vamos deixar acontecer. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram comigo, que através desta palavra Deus venha entrar com providência no casamento de vocês, que Deus venha ter te dado direções, falado aos vossos corações. Amém, meus queridos? Que Deus vos abençoe e que vocês venham ter um excelente final de semana e que a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Um forte abraço.